Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E então vamos dar continuidade, né, às nossas aulas. Então, assim, a gente já finalizou lipídios, que foi o que eu passei na última aula. Então, aquela aula de lipídios está completa. E agora a gente vai entrar num outro grupo de macromoléculas que também são muito importantes para o nosso corpo, que são as proteínas, certo? A gente já estudou carboidratos, que são formados por monossacarídeos. Existem os simples, que são só os monossacarídeos, ou existem polissacarídeos, que são carboidratos formados por várias unidades monoméricas, que são de monossacarídeos. Então, várias unidades de monossacarídeos juntas têm a formação de um polissacarídeos, que são exemplos de carboidrato. Então, da mesma forma que os carboidratos, as proteínas, elas são formadas por unidades monoméricas, que nesse caso elas são chamadas de aminoácidos. Então, um conjunto de aminoácidos é o que forma uma proteína. As proteínas, elas são moléculas grandes e complexas e são essenciais para a manutenção da nossa vida. Elas exercem as mais diferentes funções no nosso corpo. Elas podem, algumas possuem funções de hormônios, muitas são de funções estruturais. Nós temos também as enzimas, que são proteínas e desempenham um papel importantíssimo em todas as reações metabólicas que ocorrem no nosso corpo. Então, toda reação metabólica ela é catalisada por uma enzima. E toda enzima é uma proteína, é uma espécie de proteína. Mas, claro, nem toda proteína é uma enzima. Existem outras proteínas que desempenham as mais diversas funções no nosso corpo. E todas essas proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Então, antes da gente estudar a composição geral das proteínas, primeiro vamos estudar as unidades pequenininhas que formam essas proteínas. Então, aqui a gente teria o exemplo do que seria uma proteína e aqui o que seriam os seus aminoácidos constituintes. Então, aqui a gente tem vários aminoácidos diferentes que vão se unir e compor uma proteína. Cada unidade, cada bolinha dessa seria um aminoácido. Os aminoácidos, eles estão ligados uns aos outros dessa forma aqui, certo? E no nosso corpo, normalmente, nós possuímos 20 tipos de aminoácidos que normalmente compõem as proteínas. Então, quase todas as proteínas do nosso corpo, elas são formadas pela organização, por diferentes organizações desses 20 aminoácidos. Então, tem esses 20 aminoácidos, certo? Que são chamados de aminoácidos essenciais, que são os que formam essas proteínas. E a sequência deles é que vai mudar entre uma proteína e outra. Essa sequência que vai determinar a diferença entre uma proteína e outra. Porém, todas as proteínas, a maioria das proteínas que você vai encontrar, elas são formadas por sequências diferentes desses 20 aminoácidos. E como é que se dá essa organização? Seria exatamente dessa forma. Uma proteína, um exemplo de uma proteína. É como se aqui eu pegasse uma proteína e aqui eu tenho meus aminoácidos. Então, você vê que aqui eu tenho diversos aminoácidos, que são um daqueles 20 que eu falei, que a gente vai conhecer quais são esses 20 aminoácidos que compõem as proteínas. Então, aqui nós temos a sequência desses aminoácidos compondo uma proteína. E eles estão organizados exatamente dessa forma, formando algo do tipo como um colar de contas, onde cada bolinha dessa seria um aminoácido, e essa menorzinha aqui seria exatamente a ligação entre um aminoácido e outro, que é chamado de ligação peptídica. Então, entre um aminoácido e outro, nós vamos ter esse tipo de ligação, que é chamada de ligação peptídica, certo? Então, assim, como eu falei, nós temos esses 20 aminoácidos essenciais que compõem essas proteínas, que participam normalmente, que geralmente são eles que são os componentes dessas proteínas. O que diferencia entre um e outro é exatamente a sequência, entre uma proteína e outra é exatamente a sequência desses aminoácidos. Então, o que vai diferenciar, e a quantidade deles, claro. Tipo, posso ter proteínas pequenininhas com apenas 10 aminoácidos ligados, 10 aminoácidos diferentes, certo? Ou iguais, e outra com milhares de aminoácidos ligados. Só que esses milhares são repetições de um desses 20 aminoácidos. Esses 20 aminoácidos essenciais são os que vão compor cada uma das proteínas. O que vai diferenciar entre elas é o tamanho
e qual é a sequência que esses aminoácidos estão fazendo para tornar uma proteína diferente uma da outra. Porém, além desses 20 aminoácidos que compõem as proteínas, cerca de 300 aminoácidos estão presentes no nosso corpo na forma livre, que são diferentes desses que compõem as proteínas. Porém, esses aminoácidos que estão livres, eles não são componentes estruturais de uma proteína. Todos os aminoácidos, eles possuem essa fórmula global. Eles possuem um grupo amina e um grupo ácido carboxila. Por isso o nome, aminoácido. Tá? Então, eles têm esse carbono central. Aqui, esse grupo R seria o radical de quantos carbonos ele teria. Cada proteína tem o seu radical, que é exatamente o que vai diferenciar uma a outra. E esse radical pode ser os mais diferentes possíveis, nós vamos ver. Só que essa seria a estrutura geral dessa proteína. Um carbono central, o radical, que é o que vai diferenciar entre uma proteína e outra. Esse grupo R é o que diferencia o que vai ser uma determinada proteína ou outra. Todas as outras têm esses outros 3 grupos iguais, que é um hidrogênio ligado a esse carbono, o grupo ácido carboxila, certo? Um grupo ácido, e um grupo amina, um radical amina. Então, por isso que ela é chamada de aminoácido, tá? E se vocês notarem comigo, esse carbono aqui central, ele é um carbono quiral. Acho que vocês lembram disso, que a gente viu isso em carboidratos, que existia um carbono quiral, que é quando ele está ligado a 4 grupos diferentes. Então, aqui eu tenho o meu radical R, não importa qual seja o radical, esse radical aqui vai ser diferente desses outros grupos. Eu tenho o meu radical R, tenho um grupo amina, tenho um grupo ácido carboxilo e um hidrogênio. Então, os 4 grupos ligados ao carbono são diferentes, transformando esse carbono em quiral. Esse carbono das proteínas, ele é chamado de carbono alfa. Todas as proteínas possuem esse carbono alfa, que também é quiral. E só para vocês lembrarem, vocês lembram o que é quiral? O que é que significa isso? Significa que as proteínas, assim como alguns carboidratos que a gente viu também exemplo, que possuem vários carbonos quirais, as proteínas elas podem ter enantiômeros, tá? O que seriam isso? A gente viu que quando existe a presença de um carbono que é quiral, ele está sujeito a produzir enantiômeros, certo? Que seria o quê? Uma estrutura que é a imagem especular da outra. O que seria imagem especular? A gente deu até aquele exemplo. Quando a gente coloca a nossa mão em frente ao espelho, imagine que isso aqui seja um espelho e isso aqui seja a imagem que eu estou vendo dessa. Então, a minha mão é a imagem dessa mão é semelhante a essa. Porém, se eu arrancar essa mão do jeito que ela tá aqui e colocar em cima dessa, elas não vão se sobrepor, certo? Então, ela é imagem especular. Por quê? Porque uma tá rotacionada para a direita e a outra para a esquerda. Então, ela não vai se sobrepor. Esse dedo, ele vai ficar aqui. Não vai virar uma imagem só. Não se sobrepõe. Porém, elas são a mesma estrutura, só estão organizadas de forma diferente no espaço. É a mesma coisa que acontece com os carboidratos que possuem esse carbono quiral e com os aminoácidos, tá? Aqui está a estrutura do aminoácido, o meu grupo ácido carboxilo, meu grupo amina, o meu radical, que vai diferir entre cada uma das proteínas, e o hidrogênio. Então, tá igual, só que eles estão em locais diferentes. Se eu pegar essa mesma estrutura, arrancar e botar pra cá, esse hidrogênio, ele vai ficar aqui, concordam? Puxei essa estrutura e botei aqui em cima. Então, elas não vão se sobrepor. Uma está rotacionada para a direita, por isso que ela é chamada de D-aminoácido, e a outra está rotacionada para a esquerda, por isso que é chamada de L-aminoácido. Vem do nome levógiro e destrógiro, tá? Que seria direita e esquerda, ok? Então, isso é graças ao carbono quiral presente nas proteínas, que também a gente já viu isso em carboidratos. Acontece isso aqui também. E eu não sei se vocês lembram, mas eu falei para vocês que a maioria dos nossos carboidratos, grande parte dos nossos carboidratos, eles são do tipo destrógenos, eles são de carboidratos, certo? São de açúcares. Isso por coisa da natureza mesmo. Acham que os cientistas defendem que seja devido a algum processo evolutivo. Porém, as proteínas são o contrário. Quase todas elas são L-aminoácidos. Elas são do tipo L, certo? São proteínas levógeras. Isso também devido a algo que a natureza
escolheu, tipo uma evolução. Os cientistas não conseguem explicar por que os carboidratos têm preferência por esse formato D, certo? Numa forma normal, encontrada no corpo, normalmente. Claro que em laboratório pode ter uma mistura rancêmica dos dois enantiômeros. O que seria isso, né? Eu falo em português. Uma mistura desses dois compostos. Uma mistura equivalente dos dois compostos, ok? Porém, uma curiosidade, a maioria dos carboidratos, mesmo podendo ser um ou outro, eles são da forma D. Eles preferem a forma D, são encontrados normalmente na forma D. E as proteínas na forma L. Uma primeira proteína descoberta foi a asparagina, certo? Que tem essa estrutura aqui. Aqui são várias formas diferentes de representar a mesma estrutura, mas ela teria essa estrutura aqui, tá? E ela foi descoberta em 1806. Ó, tá aqui o grupo amino, tá? Que a gente falou, que seria esse grupo aqui. Aqui seria o grupo ácido carboxilo, seria esse. Aqui o hidrogênio e esse seria o radical da asparagina. Outro exemplo é a treonina, que foi a última descoberta. O último dos 20 aminoácidos que compõem as proteínas que foi descoberto. Que foi descoberto em 1938. E ela possui essa estrutura aqui. Então, assim, como eu falei para vocês, nós encontramos no nosso corpo, de forma normal, 20 tipos de aminoácidos que são os componentes das proteínas. Então, todas as nossas proteínas são formadas por um desses ou vários desses tipos de aminoácidos. E o que vai diferir entre um e outra é exatamente a sequência de cada um desses aminoácidos entre uma proteína e outra. Então, quais seriam esses aminoácidos? O que é que significaria essa tabela? Aqui eu tenho os 20 tipos de aminoácidos: glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, fenilalanina, tirosina, triptofano, serina, treonina, cisteína, metionina, asparagina, glutamina, aspartato, glutamato, lisina, arginina e histidina. Então, são os 20 aminoácidos que compõem as diferentes proteínas que a gente tem no nosso corpo. E nós temos, digamos que, centenas de proteínas diferentes. Aí, existem convenções para diminuir o nome desses aminoácidos e abreviar. Então, pode ter a abreviatura de 3 letras, que para cada um tem, por exemplo, a glicina seria essa, a alanina seriam essas, as abreviaturas de 3 letras, como também eles podem ser representados só por uma letra. E aí, a letra que representa cada um seria essa aqui, ok? De cada um dos 20 tipos de aminoácidos que compõem as proteínas. Os aminoácidos, eles são divididos em grupo. Aqui nós temos os 20 tipos e cada um dos grupos que eles podem pertencer, tá? E aqui eu tenho uns 20 tipos diferentes. Mas como eles são classificados? Como eles são diferenciados? Como eles são associados em cada um desses grupos? Como, por exemplo, a gente tem o grupo não polar, também chamado de grupo R alifático, ou os grupos R aromáticos, grupos R carregados positivamente, grupos R não carregados, também chamados de polar, e grupos R negativamente carregados. Que é isso, né? Grupo R. Exatamente o grupo R de cada uma das estruturas das proteínas que eu falei, que é o que vai diferir entre uma e outra. A gente não viu lá no início que todas as proteínas, elas são formadas por um grupo amino, um grupo ácido carboxilo, um hidrogênio ligados a um carbono e um radical. Aqui seria o radical, que é o que vai diferir entre as proteínas. Então, aqui eu tenho um exemplo do aminoácido mais simples, que é a glicina, que o seu radical é um hidrogênio. Então, a glicina é a única proteína que não possui um carbono quiral. É a única, ok? Por quê? Porque o seu grupo aqui, o seu carbono alfa, ele possui 2 hidrogênios ligados. Então, esse carbono aqui não é quiral. Porém, de todos os outros demais, ele é, porque ele está ligado a 4 grupos diferentes. Esse carbono está ligado a 4 grupos diferentes. E o que vai diferir entre uma proteína e outra é exatamente essa porção que a gente chama de radical. No caso da glicina, esse radical é só um H. Mas aí tem a alanina, que tem esse radical, a prolina, que tem esse radical, a valina, que tem esse radical, leucina e assim por diante. E aí elas são organizadas em grupos diferentes. E cada um desses grupos vão identificar a partir do seu radical, já que o resto da estrutura é basicamente igual, certo? Mudando só algumas formas de ligações,
mas ele é composto por um grupo amina, um hidrogênio e um grupo ácido carboxílio. Então, esse radical, que é o que vai diferir entre as proteínas, é o que vai conferir a sua solubilidade, a sua interação com a água. Dependendo desse radical, uma proteína, ela pode interagir mais ou menos com a água, devido a componentes presentes nesse radical. E é exatamente a diferença, as semelhanças existentes entre todos esses radicais que vão dividir essas proteínas em grupos, como por exemplo, a gente está vendo aqui as proteínas do grupo R aromático, que todas elas possuem esse anel, que a gente chama de anel aromático, em sua composição. Então, essas que possuem esse anel aromático por quê? Porque ele tem essas duplas ligações pulando entre um grupo e outro, e aí isso aqui causa como se fosse uma rotação, certo? E aí, por isso que ele é chamado de aromático. Então, se ele tem a presença desses anéis aromáticos, as proteínas que possuem, as proteínas não, os aminoácidos que possuem esse tipo de estrutura, eles são agrupados, esses aminoácidos, nesse grupo, que são esses 3, dos 20 que a gente conhece, a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Então, esses aminoácidos participantes desses que possuem esses grupos R aromáticos, que seu grupo R possui essa estrutura, eles são relativamente não polares, ou seja, geralmente eles são mais para não polares, eles não interagem muito com a água, exatamente porque todas as suas ligações estão complexadas nessa estrutura de anel. Então, eles não possuem grupos livres para poder interagir com a água. Então, porém, o grupo hidroxila da tirosina, ele pode formar pontos de hidrogênio com a água, esse grupo aqui, e ele é um grupo funcional importante em algumas enzimas, exatamente por causa desse grupo aqui que pode interagir com a água. Por isso que eles são chamados de relativamente não polares, tá? Esse grupo, a fenilalanina, ela é mais apolar, ele interage menos com a água do que a tirosina, por exemplo, devido à presença dessa hidroxila livre que pode formar pontes de hidrogênio com a água. Outro grupo são os grupos R não carregados polares, também são chamados de polares. Esses grupos R não carregados são polares porque eles interagem com a água, tá? Eles são mais solúveis em água ou mais hidrofílicos. Lembram que hidrofobicidade é quando ele teme a água, são estruturas hidrofóbicas, tem fobia à água, e hidrofílica é quando tem essa interação. Então, esses grupos, esses aminoácidos que estão agrupados nesse grupo não carregado, chamado também de polar, eles interagem mais com a água, eles são mais hidrofílicos do que esse outro grupo aqui que a gente comentou. Eles conseguem formar pontes de hidrogênio com a água devido a esses grupos livres, como por exemplo essa hidroxila livre, esse grupo aqui da cisteína. Então eles têm uma determinada polaridade, conseguem interagir com a água, formar pontes de hidrogênio com a água. Outro grupo são esses grupos R que são carregados positivamente, ou seja, eles possuem uma carga. Por isso que esses aminoácidos estão nesse grupo, a lisina, a arginina e a histidina. Eles possuem aminoácidos que são carregados positivamente. E esse grupo, esses aminoácidos, eles também conseguem interagir com a água. Devido a essa carga, eles são um grupo mais hidrofílico. Além desses, nós também temos o grupo carregado negativamente. Tá? Aqui, nesse grupo, aqui seriam os positivos e aqui nós temos os que são os aminoácidos que são carregados negativamente, que é o aspartato e o glutamato. Então, esse grupo, ele também interage com a água, ok? E dependendo, então, da composição de cada proteína, se ela é formada mais por esses aminoácidos que interagem melhor com a água, é uma proteína que a gente está falando que tem umas propriedades hidrofílicas maior, ela é mais solúvel em água. Já se for uma proteína formada por principalmente aminoácidos que não interagem tanto com a água, então nós estamos falando de uma proteína mais hidrofóbica.
ok? Vai depender exatamente da composição desses aminoácidos, porque esse grupo R é o que vai conferir cada uma dessas especificidades. E além desses grupos carregados negativamente, positivamente, os grupos aromáticos e os não carregados, que são polares, nós também temos os grupos R, alifáticos, não polar. Esses grupos, esses aminoácidos, bem apolares, eles não interagem com a água, eles são hidrofóbicos. As proteínas que possuem mais desses aminoácidos, elas são bem hidrofóbicas. E esses aminoácidos, eles tendem a ficar em estruturas dentro da proteína, ou seja, que não está interagindo com a água. Já esses aminoácidos, que eles possuem uma afinidade maior com a água, eles tendem a ficar mais nas extremidades da proteína, que aí ela pode interagir no ambiente que ela está livre lá. Já esses aqui, eles tendem a estar mais dentro da estrutura, um interagindo com o outro, já que eles não possuem afinidade com a água. Então, assim, devido a isso, esses aminoácidos, eles são classificados em 2 grandes grupos. Na verdade, eles podem ser classificados em 3, mas vocês vão entender. Eles são classificados geralmente de não essenciais ou essenciais. Os que não são essenciais, os classificados como não essenciais, é os que o nosso corpo consegue produzir. O nosso corpo consegue sintetizar sozinho. E os essenciais são aqueles que a gente tem que se alimentar para poder adquirir eles. É necessário a gente adquirir eles na forma de alimentação. Então, eles são essenciais que a gente precisa ter uma forma externa. O nosso corpo ele não consegue sintetizar. E nós temos os essenciais condicionais, que esses aqui, geralmente, eles são classificados como não essenciais, mas devido a algum problema de saúde, eles são classificados em essenciais condicionais. Por exemplo, alguns desses aqui existem doenças relacionadas à não produção desses aminoácidos. E para essas pessoas que são doentes e não conseguem produzir algum desses aminoácidos, que numa pessoa normal ela produziria todos, ele precisa ser adquirido na forma da dieta, através da dieta. Então, eles são essenciais condicionais, mas numa pessoa normal, ele é classificado como não essencial. E onde eu poderia encontrar todos esses aminoácidos? O que poderia ser um exemplo de que eu tivesse uma diversidade de todos esses aminoácidos que são essenciais? Uma alimentação como essa aqui, certo? Um prato típico, num prato tipo esse, você conseguiria numa refeição completa, estilo essa, você conseguiria obter todos os aminoácidos essenciais que seu corpo precisa. Que juntando com os não essenciais, você tem o seu leque completo de 20 aminoácidos para compor todas as suas proteínas. Reforçando mais uma vez a importância de uma alimentação diversa e saudável, para a gente conseguir fornecer para o nosso corpo todos os nutrientes que ele precisa. Um aminoácido, ele pode agir como ácido e como base. O que seria isso? Quando ele está em solução aquosa, quando ele está em água, um aminoácido, aqui o exemplo, ele pode ser tanto um doador de prótons, que no caso ele seria um ácido, quanto um receptor de prótons, que no caso ele seria uma base. Então, ele pode tanto doar esses prótons, quanto receber, e por isso, devido a essa sua característica, tanto uma coisa quanto outra, ele é chamado de Zuinterium, que é uma palavra que vem do alemão e significa íon híbrido, porque ele pode agir tanto como ácido ou como base. E o que é que vai conferir essa característica a ele? Tanto o grupo amina, que é aquele grupo que todos têm, tanto o grupo ácido carboxílico e alguns grupos R que são ionizáveis, aqueles que possuem carga, aqueles que possuem afinidade com a água, eles funcionam como ácidos e bases fracos quando eles estão em solução aquosa. E também no nosso meio sanguíneo, que vocês sabem que o nosso sangue, ele é uma solução e contém água. Então, quando eles estão em solução, eles podem tanto ser um ácido quanto uma base. Eles podem agir como qualquer uma dessas substâncias. Substâncias que possuem essas características de ser um íon híbrido, de tanto conseguir ser um ácido como uma base, elas são chamadas de anfotéricas. Elas têm na verdade, elas têm a característica anfotéricas e são chamadas de anfólitos, ok? Então, os aminoácidos, eles são anfólitos, porque eles podem ter essa característica anfotérica, atuando tanto quanto um ácido, quanto uma base.
Tudo bem, Ana Lídia, vamos me explicar melhor o que seria isso. Então, aqui nós temos a forma não iônica. Não iônica por quê? Porque ela não tem carga, tá? Tá vendo uma forma não iônica, não tem carga. E a forma zwinteriônica, ou seja, que ela possui essa carga zero, aqui no caso, que se anularia. Porque zwinteriônica, ela estava em meio aquoso e doou seus prótons, ou recebeu seus prótons. E aí, ela, por receber mais prótons ou por doar, ela ficou com cargas. Então, se ela está nessa forma, ela está na forma zwinteriônica. Aí, vamos entender por que ele pode ser tanto ácido quanto base. Dependendo da solução que ele tiver, do pH, a gente vai ver mais na frente o que seria esse pH. Eu vou relembrar para vocês o que seria uma escala de pH. Porque dependendo do pH da solução em que esse aminoácido esteja inserido, ele vai atuar ou como base ou como ácido. Como seria isso? Na forma de ácido, ele estaria doando um próton. Eu tenho aqui o zwintero como ácido, ok? Que doou um próton, ficando agora NH2. Ele era NH3+, doou seu próton, ficando NH2. Ok? Então, ele doou o próton. Então, aqui tá o que recebeu, a forma e a doação de um próton, menos esse próton. Se ele atuar dessa forma, é o zwintero como ácido, porque ele está doando esse próton. E aqui seria esse mesmo aminoácido servindo como base. No caso de base, ele iria receber como um receptor desse próton, certo? Se tornando essa estrutura. Então, se ele é um doador, se ele está doando um próton, ele é um zwintério como ácido. Se ele está recebendo esse próton, certo? No caso, ficaria aqui, ó, o próton, e seria inserido aqui nesse grupo. Ele seria um zwintério como base. E isso vai depender no pH, na solução, em qual pH que essa solução que ele está inserida se encontra. E aí ele pode atuar tanto como ácido quanto base, como base. Devido a essas características, devido a ele atuar tanto como base, tanto como ácido, os aminoácidos, eles possuem curvas de titulação características. Nós vamos entender o que é isso melhor. Eu vou tentar explicar de uma forma melhor e aí vocês vão entender. E é exatamente por causa da presença desses grupos, seja o grupo amino, que tem todos os aminoácidos, o grupo ácido carboxílico e o seu grupo R, que aí a gente viu que tem os mais diferentes. Então, dependendo desse grupo R, essa proteína vai ter uma característica diferente das outras. Porém, e é por isso que elas têm curvas de titulações características, dependendo da composição que esses aminoácidos têm, tá? E a gente vai entender o que seriam essas curvas de titulação. Titulação ácido-base envolve a adição ou remoção gradual dos prótons de cada um desses grupos. Isso seria a titulação, a adição ou a remoção gradual desses prótons, de todos os prótons dos aminoácidos. Então, cada aminoácido individual tem uma curva de titulação característica. E devido a isso, quando eu tenho uma proteína que é composta por esses diferentes aminoácidos, ela também vai ter uma curva de titulação característica geral, dependendo do que os grupos que estão disponíveis em cada um desses aminoácidos que ela é composta, eles são formados e que características eles terão em solução. Mas antes da gente entender o que seria uma curva de titulação, eu queria relembrar para vocês um conceito importante, que é o conceito de pH. O que seria pH? pH, que é potencial hidrogeniônico, significa isso, essa sigla, é uma escala logarítmica que mede o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma determinada solução. Ela mede o grau, o quanto ela é ácida, o quanto ela é neutra ou o quanto ela é alcalina. Então, esse potencial hidrogeniônico são essas variáveis. Vamos entender melhor vendo essa determinada escala, que aí vocês vão conseguir compreender o que esse conceito quer dizer. Então, numa escala de pH, potencial hidrogeniônico, nós temos esses 14 números, de 0 até 14. De 0 até 6, nós temos o que a gente chamamos de pH ácido. Quanto mais próximo de 0, mais ácido é esse pH. Acima de 7, de 8 a 14, nós temos o pH alcalino ou básico, também chamado assim, tanto faz, ou básico ou alcalino. Quanto mais próximo de 14, mais alcalino é o pH.
quanto mais roxinho essa solução, mais alcalina ela será. Assim, quanto mais vermelha, mais ácida ela será. E aqui no meio nós temos o pH 7, que é o pH que a gente considera como neutro. É um pH neutro. Ele nem é ácido, nem é básico ou alcalino. Ele é neutro. Então, essa é uma escala comum de pH, ok? Que varia entre 0 a 14. E como eu poderia usar essa escala de pH no meu aminoácido? Como é que funciona essa curva de titulação? Essa curva de titulação de cada um desses aminoácidos, já que eles possuem curvas de titulação característica, quando eles estão nessa solução, dependendo do pH, são o que vai diferenciar as características de cada um desses aminoácidos. Então, quando esses aminoácidos são colocados em uma solução, eles se comportam dessa forma. A gente não falou que todos os aminoácidos em solução, eles podem atuar como um zoointério. O que seria isso? Eles podem atuar tanto como um ácido quanto uma base. Então, devido a essa característica anfotérica, ele tem uma curva de titulação. Num determinado pH, ele tende a ficar mais ácido ou mais básico. Vamos pegar como exemplo, para a gente entender melhor o que seria isso, a glicina. Vocês lembram, lá no início, vou mostrar aqui o slide, que a glicina é o nosso aminoácido mais simples, tendo apenas como grupo R o hidrogênio. Então, aqui eu tenho um exemplo da glicina, que é o nosso aminoácido mais simples, tá? Tendo como característica, como grupo R, apenas o hidrogênio. E aí, a gente vai pegar esse aminoácido mais simples como exemplo. Então, aqui eu tenho a curva de titulação da glicina, que é o nosso aminoácido mais simples. Aqui está ele na sua forma, como se fosse em pH 0, certo? E as suas duas outras formas, dependendo de cada um do pH que ele está inserido. Então, tá aqui. Aqui nós temos a escala do pH. No caso aqui da glicina, ela tá indo só até 13, porque já acabou as suas formas de desprotonação. Ela já doou os prótons que ela poderia doar. Mas a escala do pH, como a gente viu, ela vai até 14. Ele poderia estar aqui, só que isso aqui continuaria da mesma forma. Então, de 0 a 14, aqui seria a minha escala de pH, potencial hidrogênio iônico, onde eu tenho de 0 a 6 um pH chamado de ácido, quanto mais próximo do 0, mais ácido. E de 8 a 14, um pH mais alcalino ou mais básico. Quanto mais próximo do 14, mais básico ele é. E o 7, que é onde o meu pH é neutro. Então, aqui está a glicina, certo? Na sua forma estrutural. E aí, ela vai ser colocada em uma solução e a gente vai aumentando esse pH para ver como ela se comporta. Então, aqui em pH 0, ela estava com todos os seus prótons. Ela estava nesse formato aqui. Aqui está o seu grupo amina, o seu grupo ácido carboxílico e os seus dois hidrogênios. Vocês lembram que o radical da glicina é um hidrogênio, então é como se um hidrogênio estivesse desse lado e o outro hidrogênio desse outro. Então, um hidrogênio é da composição do aminoácido que todos têm e o outro hidrogênio seria o radical desse aminoácido, que é tido como o aminoácido mais simples que a gente tem. Ok? Então, aqui ele estava com seus dois prótons. E aí, eu fui aumentando esse pH, tá? Aqui nessa porção, no pH de valor exato 2,34, é onde ela vai perder, ela vai estar quase perdendo o seu próton. Ela tá numa proporção tanto nessa forma quanto nessa. Aqui ela tá perdendo o seu primeiro próton, ela vai perder esse hidrogênio aqui. Nessa porção aqui, ela tem uma quantidade igual, tanto desse composto quanto desse. Ela está sendo transformado nesse, mas nesse ponto aqui, ela tem uma proporção igual. A quantidade dessa é igual a essa, que é o que a gente chama de pK1. E é o pKa, também chamado de pKa. Só que a gente chama de pK1 porque ele vai ter outro pK. O que seria esse pKa? É a medida de tendência de o grupo doar o seu próton. Então, aqui ele está tendendo a doar. Mas a quantidade dessa solução ainda, da quantidade desse aminoácido nessa forma, ainda é igual a essa. Ela está sendo transformada. Então, nesse ponto aqui de pH
2,34, pegando essa faixa tanto um pouquinho para menos quanto um pouquinho para mais, é a primeira zona de titulação desse aminoácido. O que significa isso, Ana Lídia? Significa que nessa zona ela não varia muito. Você pode ver que a curva ela não cresce muito, ela tende a manter uma estabilidade. Aqui ela já passou a crescer rápido. Ela teve esse crescimento e depois ela fica estável. Por quê? Porque o pH aqui, ele tende a variar pouco. Quando eu tenho uma mistura igual dessas duas soluções, o pH nesse ponto, ele tende a variar pouco. Então, por mais que eu tente aumentar, ele vai variando pouco. Ele não vai crescendo tão rápido quando a gente vê nesses pontos aqui. E por isso é importante. Por quê? Porque significa que aqui é uma região tamponante. Eu posso criar um tampão usando essa porção. Tamponante por quê? Porque ela me permite que eu tenha um pH equilibrado nessa primeira porção. Ele não varia tanto. Eu tenho tanto o aminoácido nessa forma, quanto nessa forma perdendo o seu primeiro próton. Ok, então eu comecei. Aí depois ele perdeu esse primeiro próton. Nesse ponto aqui, a partir desse ponto, eu tenho só esse aminoácido nessa forma. Nesse ponto aqui, acima desse pH, tá? Que seria mais ou menos uns 4, alguma coisa, já próximo de 5, porque 2,34 é nesse ponto. Aqui eu tô aumentando meu pH. Aumentando, mas vocês veem que eu não tenho uma variação muito grande. Só que a partir desse ponto aqui, eu tenho só essa forma, então só essa, já está presente apenas essa forma do aminoácido, perdendo o seu primeiro próton, já perdeu o seu primeiro próton, e aí eu tô aumentando esse pH, vocês veem que esse pH aumenta de uma forma, a sua forma cresce rapidamente, né? E aí aqui, próximo ao pH 7, eu tenho outro ponto importante, que é chamado de ponto isoelétrico, que é o ponto onde a carga líquida é igual a zero. O que seria isso, Ana Lídia? O formato do meu aminoácido, se você olhar, a carga final dele é igual a zero. Então, será o PI. Então, o PI da glicina é em 5,97. Quando o meu pH é 5,97, a sua carga líquida é igual a zero. Vamos observar se isso é verdade? Mais com menos não se anula. Então, na verdade, esse mais e esse menos vão se anular. E a sua carga vai ser zero. Se você olhar nessa forma aqui, ela tinha carga positiva antes. Nesse ponto aqui, eu tinha uma solução composta igualmente por esse aminoácido e esse. Ele estava sendo transformado nesse, mas eu tinha desse e tinha desse, nessa porção. A partir desse ponto, todo esse já foi transformado nesse. Nesse ponto de pH aqui, nesse ponto de pH, esse aminoácido já foi transformado nesse. Ele já perdeu o seu primeiro próton. Aqui nessa região, onde a gente chama de PI, é exatamente o ponto onde eu só tenho esse. Só tenho esse aqui, e é o ponto onde esse aminoácido tem uma carga líquida igual a zero, ok? Por quê? Porque se eu somar as suas cargas, elas vão se anular e vai ser igual a zero, que é o ponto onde a gente chama de ponto isoelétrico. Então, o pK1 da glicina, cada aminoácido tem uma curva de titulação que acontece mais ou menos dessa forma, é da mesma forma, só que o que vai variar são os valores esses valores. Para cada aminoácido diferente, esses valores vão alterar, dependendo das características desse aminoácido. A gente está tomando como exemplo a glicina. Então, a glicina tem um pK1 no valor de 2,34, um ponto isoelétrico, onde a carga líquida é igual a zero, no valor de 5,97, ok? E aqui, aumentando o pH, ele vai perder mais o seu outro próton que ele pode. Então, da mesma forma que a primeira, nesse ponto aqui, eu tenho uma mistura igual, tanto do aminoácido dessa forma quanto nessa, ele está se transformando nessa, tá? Ele tinha uma carga líquida igual a zero e ele está perdendo o seu outro próton. Então, aqui eu tenho uma mistura deles, o pK2 é o valor de 9,60, certo? Aqui é o ponto onde ele tem maior tendência de doar esse próton, esse segundo próton. Então, o seu pK2 é igual a 9,60,
outra região de titulação. Então, a glicina, no caso da glicina, ela tem duas regiões de titulação, num pK próximo a 2,34 e num pK também próximo a 9,60. Eu posso fazer um tampão tanto nesse pH, que ela vai ser um ótimo tamponante, quanto nesse daqui. Então, nesse ponto, eu tenho uma mistura igual desses dois aminoácidos, tá? Tanto nesse formato aqui, ainda com o seu segundo próton, quanto nesse que ele está tendendo a doar. E a partir desse ponto, eu vou ter o acúmulo apenas desse aminoácido nesse ponto, porque nesse valor de pK, nesse pK2, é exatamente onde ele vai tender a doar o seu outro próton. Em 9,60 é exatamente o valor que ele vai tender de pH, que ele vai tender a doar o seu outro próton. Então, ele doando o seu outro próton, ele vai ficar nesse formato, agora com carga líquida igual a 0, ok? Então, esse é o exemplo da curva de titulação para a glicina. Porém, a glicina tem essa estrutura. Cada aminoácido tem um grupo R diferente. Então, esse grupo R, ele vai se comportar de formas diferentes. E aí ele poderia ter outro hidrogênio que pudesse doar, se fosse outro aminoácido. No caso da glicina, ela só doa esses dois prótons. Mas poderia ter outro exemplo de um outro aminoácido que pudesse doar 3. E aí ele iria ter outra região tamponante. Outra região dessa, que seria o outro pH, que ele iria doar o seu terceiro próton. Vamos ver um exemplo desse? Então, aqui nós temos outro exemplo de curva de titulação dos aminoácidos agora, glutamato e histidina. Vamos ver primeiro o glutamato? Então, aqui eu tenho a estrutura do glutamato, que seria na sua forma completa, antes dele doar qualquer um dos seus prótons. Aqui, ó, nós podemos ver o grupo amina, o grupo ácido carboxílico, o seu hidrogênio. Isso tudo aqui seria o radical do glutamato. Então, o glutamato, além do seu grupo amina e do seu grupo aqui do ácido carboxílico que ele pode doar, os prótons que ele pode doar, ele também tem esse próton aqui que também pode ser doado do seu radical. Então, diferente da glicina, que só tinha os dois, que podia só doar os dois, já que foi o exemplo do aminoácido mais simples, o glutamato, ele pode doar até 3 prótons. E se daria da mesma forma, o que mudaria eram os valores, como eu falei lá no início. Então, aqui, ó, aqui nesse pK, que seria o seu pK1 de 2,19, o glutamato, ele tá doando o seu primeiro próton. A sua tendência é exatamente nesse pH aqui, que ele tem a sua maior tendência em doar o seu próton. E aqui eu tenho uma mistura desses dois grupos, ele se transformando nesse, ele doando o seu próton para se transformar nesse primeiro aminoácido aqui, que ele doou aqui, ó, o primeiro próton, ficando com a carga negativa nesse pK1 aqui de 2,19. Aqui, quando ele está subindo, você continuando a subir o pH, exatamente nesse ponto aqui, num pH de valor, que é a escala de pH, só para vocês lembrarem, que vai de 0 até 14. Aqui só tem até 10 para não ficar um gráfico tão grande, sem necessidade, já que termina a sua curva aqui. Então, aqui, digamos que o valor é até 14, mas aqui na representação só tá até 10. Aumentando esse pH, aqui nesse valor, nesse ponto, no pH, onde o pH é 3,22, nós temos o PI. Lembram o que é PI? Ponto isoelétrico. É onde a carga final desse aminoácido é igual a 0, que é exatamente quando ele tá nesse ponto aqui, ó. Ele começou assim, a nossa titulação, a sua forma era essa forma, e agora ele está nesse formato. Então, ele doou o seu primeiro próton. Então, depois que ele doou o seu primeiro próton, eu tenho essa carga negativa aqui e essa positiva aqui, vão se anular, então ele está na forma, uma carga líquida igual a 0. Aqui ele tinha uma carga positiva, agora ele tem a carga igual a 0, né? Uma negativa e a positiva aqui que se anula, e aqui é exatamente o seu ponto isoelétrico. É nesse pH de 3,22, se você trouxer aqui para a escala, é exatamente 3,22. Nesse ponto de pH, é o ponto isoelétrico do glutamato, que é onde a sua carga líquida final é igual a 0. Só que ele tem mais prótons para doar, como a gente falou. Então, vamos continuar subindo esse pH. Continuando subindo aqui nesse segundo ponto, numa faixa de pH exatamente de 4,25, ele está tendendo, é onde acontece a sua maior tendência a doar o segundo próton. Tá? Ele vai doar esse segundo próton aqui.
Então, ele doando, ele está tanto nessa... tem uma mistura, tanto dessa forma do aminoácido quanto essa. Ele está se transformando nessa. Ele está nesse ponto aqui. Temos essa e essa estrutura, porque ele está se transformando nessa. Então, nós temos o segundo pK, tá? Que é chamado de PKR. R por quê? Porque eu estou falando da doação do próton do grupo R, do radical do aminoácido. Vocês lembram que aqui está o grupo amino, aqui está o grupo ácido carboxílico, aqui eu tenho o hidrogênio e aqui eu tenho um radical desse aminoácido. Então, eu estou perdendo o próton do radical. É por isso que eu estou chamando de PKR. Então, é aqui que ele vai perder esse segundo próton. Perdendo esse segundo próton, ele vai estar na solução nessa forma aqui. Agora, com a carga negativa. Essa vai cortar com essa, mas vai sobrar essa. Então, ele vai ficar com a carga final negativa, menos 1. Mais 1 com menos 1 é 0. Só que sobrou essa, que é menos 1. Ok, só que ele ainda tem mais um próton para doar, que seria esse aqui. Tá? Ele tem esse terceiro próton que ele pode doar, da sua carga aqui. Então, ele vai para o terceiro pK, né? Que seria o pK2, porque aqui é o pKr, que é do radical. Ele perdeu um do seu grupo ácido carboxílico, perdeu o próton do seu radical e agora ele vai perder o seu segundo próton da sua estrutura, sem ser o radical. E é exatamente num pH de 9,67 que vai acontecer esse pK2. Então, nessa porção, ele está sendo transformado nesse, onde ele tem uma carga menos 2. Por quê? Porque essa carga positiva aqui foi retirada, porque ele doou esse próton que estava aqui, certo? Era H3N+, e agora ficou H2NNH2. E aí, ele doando esse próton, ele vai ficar com a carga menos 1 daqui. Com menos 1 daqui, menos 2. Menos 1 mais menos 1, menos 2, ok? Então, essa seria a curva de titulação do glutamato. E aqui um outro exemplo da histidina. A histidina, ela tem o seu ponto isoelétrico bem alto, porque é nesse ponto que ela vai ficar com a carga 0. Primeiro, ela tem uma carga mais 2, devido às cargas presentes, essa daqui, com o do seu grupo R, que também é positiva, mais 1, com mais 1, nós vamos ter mais 2. Depois, ela foi transformar, ela doou o seu primeiro próton, aqui do grupo ácido carboxílico, se transformando só mais 1, né? Porque essa com essa vai se anular, sendo 0, só que ela tem a carga positiva do radical, então ela só tem mais 1. Depois ela doou o seu segundo próton, que foi exatamente esse daqui, que era positivo, ficando sem carga aqui e agora ficando com a carga 0. Então, é nesse ponto aqui que é o seu ponto isoelétrico, onde as suas cargas líquidas é igual a 0. Então, num pH de 7,59, a histidina tem uma carga líquida igual a 0. Numa solução de pH 7,59, a histidina ela não tem carga. Ela está com a carga igual a 0. Subindo esse pH, isso muda, que eu estou alterando o meio onde ela está. E subindo esse pH, ela vai tender a doar o seu outro próton, que é esse final aqui. E aí ela vai ficar com a carga menos 1, porque perdeu essa carga, não tem mais nenhuma carga no seu grupo, então ela só ficou com essa carga negativa, ficando com a carga menos 1. Então, assim, gente, vamos recapitular tudo que a gente viu, né? Tentar resumir o que eu falei. Então, nós estudamos hoje os aminoácidos, que são os principais componentes das proteínas. Vimos que as nossas proteínas do nosso corpo, elas são formadas por 20 diferentes tipos de aminoácidos. Nós temos 20 aminoácidos, que são os componentes dessas proteínas. E o que difere uma proteína e outra é exatamente a sequência desses aminoácidos. Dependendo de qual sequência tenha, eu tenho uma proteína diferente. E elas podem ser bem grandes, ter muitos desses aminoácidos ou poucos. Mas todos, eles estão entre esses 20 que a gente conheceu. Outra característica em comum entre todos os aminoácidos é que todos eles vão ter um grupo carboxila, que é o ácido carboxílico, um grupo amina, que é aquele grupo NH2, um grupo hidrogênio e um radical, que é exatamente esse radical que vai diferir entre um aminoácido e outro. O que está de diferente em cada um desses aminoácidos é esse radical, tá? Mas o resto da estrutura, esse grupo amina vai estar presente em todos, o grupo ácido carboxílico também, e um radical hidrogênio, e um grupo hidrogênio. E o radical que é o que vai diferir entre um aminoácido e outro. O grupo amina
E o grupo ácido é exatamente o grupo que dá, são os grupos que dão nome aos aminoácidos. Eu tenho um grupo amino e um grupo ácido, aminoácido. Além disso, o carbono do centro, que tem todos esses grupos ligados, ele é chamado de um carbono do tipo alfa, que ele é quiral, a mesma forma que a gente aprendeu para os carboidratos. Um carbono quiral, ele possui os 4 grupos a ele ligado diferentes, certo? Então, devido a isso, eles podem existir de 2 formas estereoisoméricas diferentes, L-estereoisômeros ou D-estereoisômeros. Vimos também que os aminoácidos eles são classificados em 5 tipos com base no seu grupo R e na polaridade e nas cargas que seus grupos R contêm. E para finalizar, nós vimos que os aminoácidos eles variam nas suas propriedades ácidos-bases e possuem curvas de titulação característica. Cada aminoácido eles possuem uma curva de titulação característica de acordo com uma escala de pH. Nós vimos como exemplo a curva de titulação da glicina, do glutamato e da histidina, que vai variar, a glicina sendo o aminoácido mais simples, que não, o seu grupo R é apenas um hidrogênio, então ela só possui 2 prótons para doar. Então, a gente viu o exemplo da sua curva de titulação mais simples e de um aminoácido que teria mais complexo, né, que poderia doar até 3 prótons. Então, foi isso. Espero que vocês gostem da aula e continue estudando e em casa. Fiquem com Deus.